Se você começou a semana para baixo porque o seu time empatou ou perdeu nessa rodada do Brasileirão, imagina como tá a cabeça do santista que viu o time dele tomar de 6 para o Vasco com o Neymar em campo. E um detalhe, tem vascaíno achando que a vida deles na Copa do Brasil contra o Botafogo será tão fácil quanto foi no jogo contra o Santos. Espera lá, vamos conversar sobre isso, hein? Mas o assunto principal desse vídeo aqui é sobre a partida entre Botafogo e Palmeiras. Aconteceu uma coisa estranha ali, viu? E precisamos conversar sobre isso. Porque a mídia clubista já está fazendo vista grossa para esse assunto e isso não pode passar batido de forma alguma. E vou dar aquela tradicional pincelada sobre a partida, só que hoje eu vou dar uma resumida, ok? Para o vídeo não ficar muito longo. E para dar uma força para esse humilde projeto, peço que você deixe o like, tá? Se puder, dá uma hypada no vídeo. E se você não me conhece, meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente. Futebol por aqui é falado sem clubismo. Se você gosta mesmo de futebol, eu faço muita questão de você por aqui. Se puder, se inscreva no canal aí, seja muito bem-vindo. Então agora sim, bora conversar um pouco sobre essa partida entre Botafogo e Palmeiras, que ficaram algumas coisas no ar e estão repercutindo menos do que deveriam. Vamos combinar. O que eu tô vendo é essa mídia clubista falando do Neymar. Porque para eles, na cabeça desses caras aí, o Santos é só o Neymar e foi o Neymar que perdeu de 6-0 para o Vasco. Pode reparar, geralmente quando tem o jogo do Santos e o Santos perde, eles vão falar do Neymar. Então se o seu time jogar no mesmo dia que o Santos e o Santos perder, meu amigo, esquece. Você não vai saber quase nada do seu time. Você vai saber do Neymar. E esses caras estão conseguindo colocar na cabeça do vascaíno que eles ganharam do Neymar, não do Santos. Mas na verdade é que o Vasco ganhou do Santos, que não joga só com o Neymar. O Santos é um todo. E esse todo conseguiu tocar o fundo do poço e está cavando mais fundo. Por isso que eu falo, meteu 6-0 no Santos, maravilha, mas não pensa que vai chegar na Copa do Brasil contra o Botafogo e vai fazer a mesma coisa, viu? E os amigos botafoguenses não podem achar que o Botafogo vai encarar o poderoso Vasco. Um Vasco sobrenatural que atropelou o Santos do Neymar. Pera lá. O Vasco continua sendo o Vasco do Diniz, que nem tava. Não mudou da água pro vinho. É um time que evoluiu em muita coisa, mas tem muita coisa para melhorar ainda, hein? Ah, mas o Botafogo também não tá tudo isso, porque sofreu com a LDU, perdeu pro Palmeiras em casa, ok. Os resultados não foram dos melhores, mas não tem nem comparação. Se a gente parar para analisar friamente a situação, o Botafogo está sofrendo mais com ele mesmo do que com os adversários. Seja com o time titular, que nem jogou contra a LDU, seja com o time misto, que nem jogou contra os titulares do Palmeiras. O Botafogo ele chega, só que ele desperdiça radicalmente as chances criadas. Criar, cria, só que desperdiça e erra muitos passes. É como se montasse um bolo de casamento de 3 andares. Quando vai colocar os noivinhos lá em cima, o bolo cai. Veja bem, no primeiro tempo, esse time misto do Botafogo acabou com o time titular do Palmeiras. Teve 3 chances claras de gol desperdiçadas. O Correia, aquele lance que ele pegou a bola e saiu cara a cara com o Everton e chutou no Everton, chegou a bater o desespero. Não foi o Everton que defendeu aquela bola, foi ele que chutou no Everton. Eu fico imaginando o Túlio Maravilha, com a idade que ele tem, naquele mesmo lance. Sabe o que ele faria? Escolhia o canto e ó, cavada. Mas o tal do futebol é impetuoso, viu? Quem não faz, toma. E isso daí parece um mandamento pro Abel Ferreira. O Palmeiras não precisa jogar bem para ganhar o jogo. Ele só precisa de uma falha do adversário, uma só, porque o Palmeiras é um time letal. E foi justamente o que aconteceu no primeiro tempo. Depois de tanto errar, o Botafogo falhou. Foi lá o Palmeiras e meteu o gol. E no esquema do Abel Ferreira, o Palmeiras não se defende todo mundo dentro do gol e o ônibus do clube ali, né? Junto com a Leila Pereira, enfim. O Palmeiras se defende atacando. E é por isso que geralmente quando eles marcam primeiro, é difícil de buscar. Mas nessa partida não seria difícil de buscar porque teve um pênalti pro Botafogo, né? Teve um pênalti pro Botafogo, eu tô vendo pouca gente falar sobre esse absurdo aí. O pênalti foi muito claro em cima do Correa. O Giai deu um rodo nele, meu irmão, eu senti aqui de casa o chute. Não foi simplesmente um toque na perna, foi uma bica, uma cacetada na perna do Correia. Se o árbitro disser eu não vi, ok, às vezes ele está descolocado, está num ângulo que não dá para enxergar mesmo, acontece. Agora o pessoal do VAR não chamar o árbitro para dar uma olhada nesse lance é uma tremenda de uma safadeza. Futebolisticamente falando, isso foi um roubo, isso foi um assalto. Tomaram a carteira do Botafogo em pleno Newton Santos. Isso é uma vergonha. E é mais um erro de arbitragem que acaba beneficiando o Palmeiras. Todo jogo tem alguma coisinha suspeita ali. Eu nem estou falando que a Leila Pereira compra a arbitragem, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas esses caras devem tremer para essa mulher de uma forma absurda. Porque quando tem um erro, algum lance duvidoso, coisa parecida, que não foi o caso desse pênalti, esse pênalti foi muito claro.
né? Mas o impedimento do gol do Ceará no jogo passado, que não foi impedimento, mas deram impedimento. Se fosse o contrário, validava o gol. Como esse pênalti, se fosse o contrário, além de darem o pênalti, expulsariam o jogador do Botafogo. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Palmeiras está na segunda colocação, atrás do Flamengo. E se a gente for tirar todos os erros de arbitragem desse Campeonato Brasileiro, estou falando só desse, tá? Que acabaram beneficiando o Palmeiras caía para 14º, 15º. Agora, se o Botafogo ia fazer o gol, caso o pênalti fosse marcado, eu já não sei, não tem como eu adivinhar. O que eu sei é, mais uma vez o Palmeiras se escora no erro de arbitragem para garantir os seus pontos. E o time titular do Palmeiras contra o time misto do Botafogo. E isso torna a coisa mais vergonhosa ainda. E cadê que a mídia esportiva está falando disso como deveria falar? Não tá, porque estão falando mal do Neymar. E para fechar o vídeo com chave de ouro, eu tenho uma observação seríssima para fazer sobre esse momento do Botafogo. É o alerta vermelho piscando em alto e bom tom, tá? Só que antes de eu falar sobre isso, inclusive gostaria até que você, amigo botafoguense, ficasse bem ligado em cada palavra que eu vou dizer aqui, porque você é o único, né? Vocês botafoguenses são os únicos que podem tirar o Botafogo disso. E isso tem que acontecer antes do Botafogo entrar em campo contra a LDU. Caso não aconteça, vai ser muito difícil reverter, tá? Só que antes de eu entrar nesse assunto, eu só vou deixar um recado bem rápido aqui, que esse vídeo foi um oferecimento da Mais Ágil. Se você está precisando de dinheiro, em vez de pedir emprestado, você vai ver o seu fundo de garantia. Se tiver uma grana liberada, provavelmente você não vai conseguir sacar sozinho, você peça o auxílio da Mais Ágil, clicando no link que eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. E lá eles vão fazer esse serviço para você. Vai colocar essa grana no teu bolso em até 24 horas úteis. E avisa que você vê através do canal Infindo Esportes para fortalecer essa parceria e concorrer a uma camisa do seu clube do coração. Vamos lá, se você é torcedor do Botafogo, presta atenção em mim. Para tudo que você está fazendo agora, vai por mim. Pega uma água, um café, um suco, seja lá o que for e senta. Na cadeira, na poltrona, no sofá, na cama, em qualquer lugar, na praia, comendo a bolacha Globo, para o que você está fazendo e me observa. Em algumas semanas atrás, você pode até procurar depois aqui, eu gravei alguns vídeos falando sobre esse problema que o Textor está passando extra-campo com a Eagle, ele quer recomprar o Botafogo, você já deve estar cansado de saber. É a Eagle querendo colocar ele na justiça, é dinheiro travado, é jogador que vai e é reforços que não vêm como deveria, né? Tá saindo muito mais jogadores do que chegando. Tem jogadores se lesionando, não tem reposição, o negócio está um inferno. E eu vejo pela cara, pelo semblante do John Textor, que ele quer resolver. E ele está chateado com isso, ele está incomodado com isso. Então essa situação por si só já é uma dor de cabeça. Mas quando entra a tal da mídia clubista e coloca esse assunto em alta, né, fica esfregando na cara do Brasil aí todas essas coisas que estão acontecendo nos bastidores do Botafogo, só pioram as coisas, por quê? Porque o que a mídia quer é atingir você, torcedor. E sabe o que está acontecendo? Ela está conseguindo. E eu avisei isso naqueles vídeos. Que a paz dentro de campo vai acabar quando a mídia conseguir entrar no teu subconsciente. Repito, ela está conseguindo. Sabe o que você vai fazer? Para, por favor, de ver esses programas aí. Foca no Botafogo. Vai levar os jogadores no aeroporto. Chacoalha o ônibus, faz festa, vai levar os caras no aeroporto se você tiver acesso. Caso você não esteja, vai nas redes sociais do time, do clube, aliás, né, dos jogadores, incentiva, apoie. Ah, Renato, mas eu fiquei chateado. Esquece isso. Apoie como se não houvesse o amanhã. O torcedor, ele tem que blindar o campo. Então, tape os olhos e tape os ouvidos para tudo que estão tentando colocar na cabeça de vocês. Não deixe entrar aqui. Então, solta tudo que aconteceu até agora e foca no próximo jogo. Essa é a saída. E quanto ao Mr. John Textor, ele gosta muito do Botafogo, a diretoria do Botafogo também gosta muito dele, né, o pessoal do social, tudo vai dar certo. Então deixa esse problema para eles resolverem, você torcedor tem que torcer, pegar firme aí e ter pensamento positivo. E os jogadores têm que jogar. E o David Ancelotti é filho do Carlo Ancelotti. Aquele ali brincava com prancheta tática quando ele tinha 3, 4 anos de idade. Ele sabe o que faz, certo? Então é isso, eu, Renato, vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima e faça o que eu falei.